E aí pessoal, boa tarde. Simbora voltar aos vídeos pro canal. Tô há muito tempo afastado, eu sei, trabalho, vida, enfim. Mas eu vou falar um pouco da minha oficina, que por mais que não esteja pronta, oficina eu não sempre tem alguma coisa para mexer. Então aqui vou começar com a área mecânica da minha oficina, né? Eu tenho esse carrinho, tá? Esse carrinho é da 3M Armários, da M3 Armários, na verdade. E o armário é o seguinte, ele é bom, ele é alto, ele aguenta um certo peso, tranquilo. Porém, ele já tem, ó, querendo meio que dobrar só com o peso que já tá aqui em cima. Então ele aguenta peso, mas não muito, tá? Já começa por aí. Você pensa em montar um motor, carregar um motor em cima disso aqui, desiste. Até um motor de moto, eu acredito que ele já vai ceder com o tempo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o meu veio, eram para vir duas peças dessas, para cada um dos lados, né? Veio três peças dessa e uma peça dessa. Ou seja, o lado de lá tem um nome desse daqui de cabeça para baixo. Porque, não sei, provavelmente erro na hora de enviar. Uma coisa que eu fiz foi colocar Napa aqui, né? Eu coloquei esse almofadado aqui, só que esse almofadado é muito ruim de limpar, tá? Que é quem viu o vídeo aí antigo dessa caixa de ferramentas do cercar. Hoje ela tem outra configuração totalmente diferente que eu vou mostrar pra vocês. Mas esse aqui é muito ruim de limpar, cara, que é tipo um velcro fêmea. Esse aqui eu conheço como Napa, né? Como se fosse um couro sintético. E ele é bem mais fácil de limpar, você passa um paninho e já tá limpo. E ele evita de arranhar e evita aquele barulho chato de metal com metal quando você solta alguma coisa aqui em cima. Ó, tá vendo? O barulho ele é opaco. Não é, por exemplo, um barulho de lata. O último aqui não tem, ó. Vê. Escutou? Olha a diferença. Mesma altura. Vou até soltar mais alto aqui, ó. Tá vendo? O barulho é mais opaco, ó. Tá vendo? Ele é mais opaco, não fica aquele barulho de lata com lata e também não risca, né? Fica mais bonitinho. E é fácil de fazer. Então aqui nesse carrinho, ficou minha Evaflux já montada, tá? Quando eu preciso transportar ela para o trabalho, eu uso essa caixa intermediária aqui da Tactics. Eu só uso essas duas caixas, eu nunca achei uma utilidade prática para essa de cima, né? Porque ou é muito grande ou muito pequeno, mesmo tirando essa divisória aqui. Geralmente as coisas não se encaixam aqui, meio que essa caixa minha é meio esquecida. Eu queria até ver depois se alguém queria trocar uma dessa por uma cargo, que uma cargo dessa do meio para mim seria mais útil. Ali embaixo ficam os torquímetros, funil de óleo, aqui tem um funil de óleo, tá? Torquímetro de 1/4 e torquímetro de meia polegada, tá? Esse aqui é o da MTX que você já conhece, velho de guerra esse daqui. Esse outro aqui é de uma marca desconhecida, tá? A Chinchonchon DTZ, só que é bom, tá? É bom. Quando você quer apertar os parafusos do motor, aqueles parafusos externos ali, que são mais ou menos 10 N de torque, esse daqui ele abrange, porque ele é de 5 a 25. Então, como ele abrange esse range e funciona. Então, ele vai fazer a limpeza de fio de centrífuga ou coisa do tipo, você consegue utilizar ele para montar e desmontar, tá? Também comprei Comprei não, veio junto da máscara de solda, né? Esses grampos magnéticos da Torque. E é muito bom. Eu usava um de uma marca genérica e não era tão bons quanto esses aqui. São 4 no kit que veio. Aqui fica a Evaflux, os cabos dela e tudo mais. E aqui eu tenho esse Anapa também. Bem, indo para aqui, maleta da Shopee de 94 peças. E eu não me arrependo de comprar essa daqui. Essa aqui foi uma grande promoção. Eu não sei se o cara botou o preço errado na época, se é barato mesmo. Mas desde que eu comprei ela, eu nunca mais vi nem por um preço nem perto do que eu paguei nela. Ela é um jogo de 1/4 e meia, tá? Abrange praticamente as principais numerações que você vai ter dentro de um veículo e até para usos um pouco mais pesados, né? Que a gente tem numerações grandes aqui de torque. Não é aquele torque que a gente chama de torque com segurança, né? Ou torque safe, que é o que tem um buraco no meio. Mas é melhor já ter um torque do que nenhum, né? Já é um avanço. E aqui nós temos as numerações, vão a de 14, se eu não me engano, é 12. Deixa eu ver. Vai de 14 até 4. Então de 4 a 14, de 1/4. E de 10 a 32, de meia. Tá? Todos eles têm prolongador. O de 1/4 tem 2 prolongadores, que é tanto de o longo quanto o curto. E esse daqui também tem um longo e o curto, só que o longo ele já é a chave T, né? Ou chave de força, mão de força, seja lá como você conhece essa peça aqui. Ele funciona tanto como prolongador de um lado, como do outro lado ele é uma chave de força, tá?
É uma observação, esse daqui não aguenta quase nada de torque, o meu já tá empenado, não sei se vai dar pra ver no vídeo. Ó, mas ele tá totalmente empenado. Isso aqui não é porque eu botei força não, né? Porque um quarto não dá nem pra colocar muita força. Mas a força que eu consigo colocar na catraca, sem quebrar ela, tá aqui. Ainda vem uma cruzeta, tá? E também uma cruzeta de 1/4. E alguns soquetes longos também, tá? Então ele é bem completinho. Tem alguns anúncios desse que mentem pra caramba, né? Cadê a espuma? Ah, tá embaixo da caixa. Mentem pra caramba, tá? Diz que tem peça que não tem. Eu já vi anúncio, por exemplo. Esse aqui é o jogo de 94 peças, né? Eu já vi essa foto dessa maleta num jogo de menos peças. Então fiquem atentos nisso aqui. Cento e poucas peças, não sei o que, às vezes eles contam até a mala como uma peça. É tipo isso. E 94 peças, deixa eu mostrar a vocês. Porque tem umas micro alien aqui, ó. Ele conta cada uma dessas aqui como uma peça. Então é complicado, né? Uma ambulância passando aqui. Espero que Deus abençoe e a pessoa não se machuque, né? Então vamos embora. Aqui para a parte pneumática, vamos passar aqui rapidinho. Chaves da Forte G de combinadas, muito boas, cromo vanádio, tá? Se isso aqui realmente não for cromo vanádio, cara, é um material muito bom. Mesmo que não sendo cromo vanádio, ele não risca tão fácil. A qualidade das bordas é muito bem feita, não é aquela que é cheia de rebarba. Aqui não vejo nenhuma. Eu vejo uma rebarba aqui no nome, mas isso é até pelo preço, né? É bem tranquilo. E os cliques dela, ela tem poucos cliques, tá? Eu acredito que ela seja ali entre a casa de 50 a 60 cliques, tá? Menos de 70 e mais de 32, isso é o que eu posso afirmar, de certeza, tá? E ele é bem completinho o jogo, tá? Ele vai do 8 ao 19 sem pular nenhuma peça. Isso aí foi o que me cativou nesse jogo. E essa maletinha, cara, é super prática. Falar em praticidade também, esses sistemas modulares que eu utilizo, recomendo, tá? Organiza a oficina, só que não aguenta peso. Então, por exemplo, aqui a pistola de pintura, você já viu, ela já tá dando uma esbeiçada, tá? Então você precisa colocar mais de um gancho. Então aqui foi o que eu fiz, eu liguei um gancho direto nela. Um gancho de ferro, até. A gente conhece isso como parafuso, parafuso L, gancho L, enfim. Tem um monte de nomenclaturas para esse tipo de gancho. Que basicamente você bate uma bucha e pá. Todo o painel foram presos com esses ganchinhos L, eu vou chamar de ganchinho L, tá? E eu não prendi os 4 pontos. Eu prendi o seguinte, um ponto dele, tá? E eu ancorei. Então o de baixo, os dois, e o de cima só a parte de cima. Então aqui são 3 e segurou esses painéis. Então aqui nesse painel completo, onde era para ter 8 parafusos segurando, tem 6. E do lado de cá só tem 3, que são esses 3 daqui. Esses 3 daqui, 3 daqui, 3 aqui, e segurou o painel muito bem. Vocês podem ver, os furos estão tudo vazio, não tem parafuso, não tem nada. Então segura bem, não precisa, tá vendo? Porque esses 4 furos aqui, se você tentar fazer na sua casa, dependendo da parede, por exemplo, a minha parede aqui é uma casa muito velha, você tá fazendo a parede aqui, vai arregaçar a parede e você não vai conseguir colocar nenhuma bucha, nenhuma. Isso aconteceu diversas vezes eu tentando instalar esse painel. Tem um outro coisa ali também que eu fiz quando você vai colocar um pouco mais de peso. Esse painel aqui ele não foi feito para colocar peso, então eu não me preocupei muito, só botei 6 ganchos. Aqui eu tenho um manômetro de pressão, então eu consigo ter um calibrador e manual e analógico, tá? O analógico eu sempre finalizo medindo um pelo outro, tem que bater um com o outro, tá? Se você quiser fazer direto, você pode comprar só essa parte aqui, conexão, para engatar lá na mangueira de ar, para poder encher, e aí você usa isso aqui. Isso aqui é mais prático, se tá com pressa, mas esse aqui eu confio mais, tá? Esse aqui é mais difícil de dar problema, esse aqui tem muitas variáveis que podem dar errado. Um bico de pressão, uma pistola de pintura, tá? Alguns conectores de pressão, tá? E aqui nós temos uma pulverizadora. E essa tabelinha aqui é onde tem as pressões, né? Era a caixa de onde vem essas ferramentas. Que tem as pressões e eu guardei aí toda vez que eu preciso usar, eu consulto ali, eu consulto no manual que está aqui em cima. Então essa aqui é a parte principal, né? Aqui pro lado a gente tem as mangueiras. Essa mangueira maior é a mangueira lubrificada, ou seja, a mangueira que eu posso usar na chave de impacto, na retificadeira, qualquer coisa que eu vá usar que não seja pintura. Pintura e usar ar comprimido puro. Por quê? Aqui, como a gente tem que lubrificar as ferramentas, um pouco do óleo ele volta aqui e acaba molhando a mangueira. Se você usa essa mangueira para usar para pintura, não dá certo. Porque esse óleo vai contaminar a tinta e vai acabar ou descamando ou descascando. Problema na sua pintura. Então não recomendo, você tem que ter 2 mangueiras, tá?
E aí aqui, até uma etiqueta, né, se algum desavisado pegar, pistola de pintura apenas. Então, essa mangueira aqui é de 5 metros, é alguma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente. E essa aqui eu não lembro se é de 8 ou é de 10. Então essa daqui é a maior, até o que o compressor fica dentro da oficina quando eu preciso puxar. E eu também posso emendar uma na outra, né? Obviamente, essa aqui primeiro e essa aqui depois. Porque aí o óleo se condensa nessa parte aqui, querendo ou não. Que é o principal. Se passar alguma coisa ali pra lá, vai ser muito pouco. Mas essa não é exceção. Até hoje eu nunca precisei fazer isso. É mais para um quebra-galho. Aqui eu tenho uma balança de precisão para corrigir airsoft, limpeza de multicalibre, né? De arma ali também, limpeza de calibre, um ganchinho. E ali é o uso do compressor, tá? Ali eu tenho quantas horas eu usei, qual data eu usei, quando foi que eu fiz as trocas de óleo, para eu ter mais ou menos uma noção do uso e a hora certa de trocar o óleo de compressor. Falando no compressor, um compressor Ferrari, que vocês já viram aqui no canal, inclusive a troca de óleo dele. Compressor muito bom para uso hobby, tá? Se eu forçar mais que isso aí, eu já compensa pegar um de 50 litros. No meu caso aqui, o fator peso do compressor e o tamanho dele importava mais do que a capacidade volumétrica dele, porque eu ia usar muito pouco. Então, assim, para corte plasma, ele está no limite de conseguir utilizar. Se você for usar muito a corte plasma, eu já não recomendo ele, que ele vai ficar armando direto. Tem que ser 50 litros para cima, com um CFM, que ele até é bom, um CFM dele 8.6. Mas um compressor com um reservatório maior vai te dar mais fôlego, até para usar ferramentas melhores. Falar em ferramentas melhores, vou falar dessa porcaria aqui que foi a minha opção da minha vida, que foi essa retificadeira da Sigma Tools. Mas a ferramenta tá novinha, está, que é uma merda. Praticamente não consigo usar essa porcaria. Por quê? Vamos lá, sim, uma dica aqui. Eu fiz um furo aqui com a broca e aí eu consigo guardar ela com o nip. Sem esse furo você não consegue guardar ela com o nip. Mas, enfim. Essa bicha. De acordo com o fabricante, 3 CFMs e meio de consumo, alguma coisa assim, 3 CFMs e meio. Meu compressor 8.6 CFM tá com defeito, tá? Ele funciona muito bem. 8.6 CFM, 24 litros. Em teoria, eu conseguiria usar esse aqui nele, e mesmo que o compressor esvaziasse, ele iria armar, e como o CFM dele é maior do que o consumo de CFM, ele iria encher o balão. Ou seja, ele iria encher o balão e ele iria dar vazão, ou pelo menos sustentar a vazão que estava tendo. O que acontece? Eu ligo aquela bicha, a partir do momento que o compressor desarma, é quase um time off para poder desligar o compressor. Porque a pressão cai muito rápido e eu praticamente não consigo usar. Se for usar mesmo, como a retificadeira tem que ser usada, que é de você ligar e ficar controlando a peça, cara, se você apertar mesmo e for, pouco tempo, em pouquíssimo tempo, você já vai ter consumido todo o cilindro de ar, o compressor já vai ter armado e a pressão já vai estar abaixo de trabalho e vai travar a ferramenta. Então, assim, ele nem aqui nem na China isso aqui tem 3 CFM de consumo, tá? Mas está aqui guardado, se um dia eu for vender ou se eu conseguir um compressor melhor, né? Tá aqui a ferramenta. A ferramenta não se estraga com o tempo, né? Desde que você cuide dela. Então, tudo lubrificadinho, tudo guardadinho. Outra ferramenta, mas essa aqui foi uma aquisição muito boa, inclusive. Mas tem um porém. Essa é uma Forte G, tá? A chave de impacto, aqui o modelo dela, 3010. Ela é Twin Hammer, né? Ela tem 2 martelos. E, cara, muito boa, tá? Não tenho o que reclamar dessa ferramenta com relação ao desempenho dela. Forte, ela tem. Força, ela tem. Ela tem até 3 níveis de torque, consegue ter um certo controle, se bem que você não vai fazer trabalhos delicados com a chave de impacto, né? Mas você consegue ter um mínimo de controle para não esbagaçar quando você está tirando uma porca. Nem sempre você precisa colocar toda a força de uma chave de impacto nela. Você também consegue fazer meio com um controle progressivo aqui, porque ela não tem uma válvula fixa. Ela é aquela que usa uma hastezinha com a borracha, e esse gatilho, ele só vai afastando essa válvula e você vai meio que controlando o impacto dela, tá? Isso é bom, mas eu comprei essa ferramenta principalmente por ela ser de composite, tá? Eu não sei onde tá aqui, ó. Linha composite, mais leve, tem até escrito aqui, mais potente. Potência ele tem, o problema é que não é leve. Se pegar isso aqui, uma ferramenta de alumínio, vai dar o mesmo peso. Se brincar, essa daqui é mais pesada, comparada com aquelas pequenas. Se você não precisa de realmente força bruta, isso aqui vai ser uma decepção para você. No meu caso, sim, porque eu tenho uma elétrica, então para coisas mais leves eu uso elétrica. Não saiu, aí eu chamo para ignorância. Mas mesmo assim, isso aqui é muito pesado. Se for passar o dia usando isso aqui, cara,
chá o pulso, tá? Esquece, isso aqui é totalmente balanceado. Como ela é de polímero, essa parte aqui é extremamente leve e a parte de cima é totalmente pesada. O peso tá todo aqui em cima. Ao contrário da de alumínio, que o peso é meio que distribuído. Então você fica com o pulso sendo jogado, querendo ou não. Fora o próprio impacto dela. Fora isso, ferramenta sensacional, tem controle e tal. Ela tem 3 níveis aqui, tá? No manual não especifica, mas dá pra se utilizar 3 níveis de força. Bem, finalizando a parte pneumática, vamos entrar aqui nas bancadas. As bancadas fui eu quem fiz, tá? Reaproveitei. Isso aqui é um armário velho, que aí eu peguei as madeiras, cobri com esse negócio, mas não foi uma ideia muito boa. A ideia era ser fácil de lavar e fácil de limpar. Então, isso aqui é para cobrir móvel de cozinha. Isso aqui é repelente a óleo, a água. Show, né? Show. Mas não tem resistência mecânica. Aqui, eu peguei uma peça que ela bateu aqui, que eu precisei segurar para apertar um parafuso. Pronto, acabou, rasgou. Isso tá em alguns outros pontos aqui, você já pode ver, ó. Que ela tá rasgada, porque essa bancada é meio antiga, né? Vocês aqui não estão cientes disso, mas... Bem, quem é dos antigos aí do canal conhece a estaçãozinha da Ayashu. E muito boa, tá funcionando até hoje, só que ela tá com um mau contatozinho aqui na chave. Agora ela tá ligando, mas às vezes eu dou na chave aqui e ela não liga. Então, tirando isso, não tenho o que reclamar. Solda ABS, pasta de solda também ABS, tá? Ferro de solda, tudo funcionando aqui. Ela tá também com mau contato aqui, que eu tenho que desmontar isso aqui, mas preguiça, né? Eu tenho essa garra aqui que comprei no AliExpress, isso aqui ajuda bastante. Você fixa aqui, consegue juntar as peças e controlar e tudo mais. Se você tiver a possibilidade de comprar junto com a lupa, ajuda. Se não puder, tá ótimo. Aqui fica as extensões que eu já fiz e as que eu comprei, então tudo misturado aí. Tem a da máquina de solda, que é essa daqui que eu fiz, que é específica para ela, que elas são... Você pode olhar aqui, são 10 amperes, né? Mas tá achando nada diferente, Wilson? 10 amperes, mas olha os furos. Reabrir os furos com a broca. Pode reabrir com a broca. Concordo, se você for usar na máquina no máximo. Mas dificilmente eu uso a máquina no máximo, eu uso sempre no mínimo ou no médio. Tá? Porque eu sempre só trabalho com chapas finas e nunca precisei usar a força total dela. Então ela não consome toda a corrente que ela tem capacidade para dar os 20 amperes, tá? Mesmo assim, eu tomo cuidado, querendo ou não, toda a fiação aqui, tudo é bem dimensionado, tá? Somente fiz essa cagada aqui, porque eu precisava de uma extensão que funcionasse em tomadas de 10 amperes e que tivesse uma saída de 20. Na época eu não tinha de 20, eu tive que fazer uma gambiarra e ficou, aquele famoso provisoriamente permanente, né? Aqui eu tenho um passa-fio, né, autodescritivo, um desentupidor de cano, autodescritivo. Ali foi uma invenção minha, que é como é o nome disso? Relógio de disco. Essa parte aqui de fora é um disco de frontal da minha moto. A parte de dentro ali é o pinhão da minha moto. E isso aqui era a corrente antiga que eu desfiz e fiz os números soldando um a um. E depois soldando tudo ao disco e colocando uma máquina de relógio, pintando. A ideia era ficar com esse tom meio rústico, meio antigo. Então eu pintei e arranhei ela de propósito. E ficou legal, eu gostei do efeito. A ideia era ficar cromado, depois eu achei que não ia ficar bonito, então eu arranhei tudo e aí ficou do jeito que eu queria. Aqui são os suportes das duas bancadas que eu tenho. Uma tá ali montada, então só tem uma aqui, a outra fica ali, uma bancada exatamente igual a essa. Bancada muito boa, eu recomendo. Inclusive ela aguenta bastante peso. E tem você pega uma tábua, e colocar um pedaço de madeira, uma ripa, assim ó, que ela for um pouquinho mais alta, você coloca ali e ela literalmente vira uma bancada. Você consegue botar ali, prende na moça e ela vira uma mesa. E eu uso ela como mesa de solda. Aquilo ali tem uma chapa soldada do outro lado e aí vira uma mesa de solda. Então, voltando aqui para a bancada, ali embaixo tem isso aqui tem vários nomes no Brasil, tá? Isso aqui é conhecido como torno, morsa, enfim. Torno mecânico, morsa, enfim. Ali são 2 cavaletes, um compressor, tem umas bagunças ali embaixo, pouco importa. Aqui tem um baú cheio de ferramenta velha, vou puxar aqui para mostrar pra vocês. Esse aqui é meu motosmeiro da Brasforte. Até hoje só precisa trocar o capacitor dele e os rebolos, né? Os rebolos obviamente não são original nenhum dos dois, porque os originais dele já foi pro saco há muito tempo. E aqui dentro tem um monte de ferramenta velha, tá? Tem cortador de alicate, tem vira-rumo. Vira-rumo aí, o pessoal aí da nova geração, eu vou mostrar o pessoal que nunca tenha visto. Aí também aqui tem uma retífica manual, né?
elétrica, já que a minha pneumática não tá funcionando. Tem uma politriz ali dentro, verdinho, não sei se dá pra ver. Tem uns motores, uma grosa aqui. Isso não é uma lima, tá, gente? Isso é uma grosa. E aqui o que é um Vera-Rumo? Vera-Rumo é, como era feito antigamente, furos em madeira. Se você precisar fazer um furo, não tem eletricidade e nem precisa de eletricidade. Você pega isso aqui, literalmente você bota na mão, bota na peça e faz o furo. Então eu tenho dois Vera-Rumos de tamanhos diferentes. Um tamanho menor, você fazer um furo inicial, e depois você vem com esse daqui e faz um furo maior. Então literalmente isso aqui é uma broca. Isso aqui é uma broca manual, que não precisa de eletricidade nem nada. Só na mão você faz o furo. Então eu tenho esse, que é o número 6, e eu tenho outro ali, tá vendo? Aqui, ó. Aqui é a número 7. Tá vendo? Então eu abro com essa daqui, que é a 6, e depois passo pra 7. E aí eu consigo passar parafusos, ou você quer fazer um furo numa cerca, um negócio assim. Só um furo, tá, minha gente? Você não aguenta fazer muitos furos com isso aí não, porque precisa de uma força absurda. Vindo aqui pra minha bancada principal, e a que eu mais uso. Deixa eu ajeitar esse pano aqui. Quero poder tirar dele também. Quase todos os panos eu deixei esse e eu fico cagado, né? Enfim, aqui nós temos a principal. Então aqui nós temos a parte eletrônica, né? Umas lixas. Tem 2 tomadas de cada lado. 2 aqui e 2 ali embutidas. Ali eu tenho... Meu Deus, eu tô filmando na vertical. Me desculpe, minha gente. Eu vi agora, então não vai dar. Agora vai o resto desse jeito. Trenas, caneta 3D, óculos, compasso. Tá faltando uma tesoura, agora que eu vi. Cola quente, insumos, né? Fita de teflon, fita isolante, dupla face, enfim. Aqui é a de eterno. O jogo de chave que você já conhece da Stanley, inclusive essa daqui é muito cambiável. Algumas ferramentas aqui, tá? Eu não vou especificar todas elas para não perder tanto tempo, mas só dar um pause aí. Detalhe para essas chaves aqui que são sensacionais, são chaves da Vessel, tá? Essa daqui ela troca os bits e é uma chave bit também. E essa aqui é uma chave catraca e chave bit, ou seja, ela tanto desconecta aqui, deixa eu tirar aqui. Ela tanto desconecta e vira uma chave cotoco de catraca, quanto também vira uma chave longa Phillips. E elas usam aquele padrão japonês que a gente chama, né? Então ela é muito bom, somente para alguns parafusos. Se você já viu um parafuso que ele é Phillips com uma bolinha no Phillips, por exemplo, aqui digamos que isso aqui é a cruz do Phillips. Ele tem uma bolinha aqui. Na verdade aquele parafuso ele não é Phillips, tá? Ele é esse padrão japonês aí que eu não me ligo muito. Mas ela funciona tão bem nesse padrão japonês como também funciona melhor ainda no padrão Phillips do que as próprias chaves Phillips. Tem esses jogos aqui da Bonder, que é o jogo acho que mais barato que eu tenho aqui. Acho que um jogo desse não custa R$35. E assim, sensacional, muito bom. Não espere usar isso aqui e escapar e a ponta continuar, tá? Você tem que tomar bastante cuidado usando ele, mas se você cuidar, dura bastante. Tem uns refletores, umas besteirinhas. Aqui são limpeza, pinças, bisturis, espátulas, enfim, martelo pena, tem um monte de coisa aqui, né? Não vou me atentar a todos os detalhes. Alguns insumos aqui na bancada. A minha FG009 que vocês já viram aí no canal, tá? Fica sempre com a emergência acionada. Quando eu não vou usar, eu destravo ela. E ela tem uma tomada proprietária ali que serve tanto para o torno, para motos Meril, quanto para ela. Tem umas madeiras aqui que servem de cálcio. Essa daqui é para furo, essa daqui é para cálcio. Se eu precisar nivelar alguma peça aqui, eu uso elas, tá? As brocas que eu estou usando são essas daqui da Carbono Grafite. Brocas muito boas, eu recomendo, inclusive, tá? Fura muito bem, sem dor de cabeça, são brocas baratas. Se essas brocas quebrarem, você joga esse kit fora e já compra um novo, cara. Na moral, quebrou 5 dessa aqui, joga o kit fora e compra um novo, pra você ter uma noção. E tão barato que aí dura bastante, se você cuidar. Lubrifica e bota. E também eu uso uma broca muito escalonada, dessas japonesas mesmo, ou chinesa qualquer aí do AliExpress. Lubrifica e funciona. Tudo é cuidado, minha gente. Aqui eu tenho uma Worker, tá? Velha de guerra, né? O pessoal até tira onda de mim, né? Não tem um parafuso aqui trocado, que já não é original. A capinha aqui já foi pro saco há muito tempo, os adesivos estão soltando. Essa parte aqui já quebrou e voou e eu prendi com fita isolante. Enfim, a bichinha é velhinha de guerra. A bateria dela já foi recondicionada uma vez ou foi duas, eu não lembro agora.
E aqui do lado de cá é só lima, alguns outros acessórios. Tá faltando umas coisas aqui que eu esqueci de tirar, que eu voltei do trabalho e acabei esquecendo de colocar aqui. Que é um jogo de chave Torx e um jogo de chave Allen, tá? De 1/4. Aqui em cima fica as ferramentas principais elétricas, né? Que fica, deixa eu botar. Ryoko. Stanley como refletor. O refletor também tem um Bosch. Então, para toda a linha de bateria que eu tenho um refletor, como vocês já estão. Minhas parafusadeiras, chave catraca de impacto, retífica bateria, mini esmerilhadeira, alguns conectores, insumos, brocas, enfim. Uma outra bateria sobressalente ali, fora as duas aqui que já estão aqui. 3 baterias para serra circular de meia esquadria. Ou também pode ser usada aqui no refletor da Stanley, né? Opcional. 2 baterias ali da Ryoko. Isso aqui é uma fonte externa configurável, feita por mim mesmo, mas é bem fácil de fazer aí, tem uns projetos na internet. O meu, isso aí foi feito da minha cabeça, com os materiais que eu tinha, mas deu certo. Aqui é mais um monte de trancaiada. Esse aqui é os negócios que eu digo que era pra estar ali embaixo. É um jogo de Allen e Torx, tem um monte de coisa aqui dentro, tem fontes, tem cabos adaptadores, insumos, kit extrator, enfim. Alguns carregadores de bateria automotivo, uma impressora 3D e ali insumos, termorretrátil, conectores e afins. Ali eu não vou nem me atentar muito, né? Mas óleo, máscara de solda aqui, muito boa, eu recomendo. Mark Solar e luvas da Boxer. O carregador que eu uso esse daqui é muito lento, tá? Se quem puder comprar uma bateria, principalmente essas baterias de 4 amperes da Stanley, se puder comprar um carregador realmente potente, vale a pena. Esse aqui é o soprador térmico que eu tenho, tá? Da Ryzen, que é o mesmo que a The Black Tools está trazendo para o Brasil praticamente, né? E eu já vi o pessoal trabalhando desse aqui para uso comercial, então aguento o trampo. Insumos, mais insumos e mais insumos, tá? Então, dry lube, graxa branca de lítio WD-40. Aqui eu tenho bobinas de solda MIG. Isso aqui é um joguinho bem útil. Isso aqui é um jogo de soquetes. Ah, mas você não tem aqueles cromados ali da maleta, né? Dessa maleta aqui? Por que você não simplesmente não pega esses daqui e usa esses daqui? Não dá. Esses daqui são feitos de cromo vanádio. Cromo vanádio, ele tem uma resistência boa, mas não a impacto, tá? Esses daqui são de cromo molibdênio, tá vendo? CRMO. Então, CRMO, cromo molibdênio, ele tem uma resistência a impacto e eles são projetados para chaves de impacto. Geralmente, não é uma regra, mas geralmente quando você vê esses soquetes pretos, eles são próprios de impacto. Claro que o chinês, eu tenho até um exemplo aqui, pode pegar e fazer isso aqui. Isso aqui é de cromo molibdênio, ou cromo vanádio. Não sei se eu vou conseguir ver aqui. Não tem a descrição aqui de cromo vanádio, mas tá bem apagadinho aqui, ó. Tem aqui, ó, cromo 22. Não sei se vai dar, acho que não vai dar pra ver, ó. Cromo 22 e não tem escrito. Não sei se vai dar. Vai ter cromo vanádio aqui. Então, assim, é um cromo vanádio que o cara pintou de preto. Conta como chave de impacto? Não. Mas veio com a Ryoko. Então, né? Isso aqui não vai aguentar? Aguenta, cara. Mas não vai aguentar pra sempre. Você vai quebrar um galho com isso aqui e logo logo isso aqui vai te dar dor de cabeça. Vai acabar espanando um parafuso e um parafuso importante. No caso aqui, um parafuso na roda de um carro. Que aí, o problema, a bucha é grande, viu? E eu deixo todos com a numeração virada pra cima pra facilitar quando eu vou pegar. Porque não é uma ferramenta, uma coisa que eu uso muito. E quando é uma ferramenta que a gente não tem, a gente tem que deixar tudo organizado. Porque aí quando você bater o olho e pegar. E outra coisa, cromo vanádio tem uma resistência muito grande de oxidação. Cromo molibdênio não. Ele tem uma resistência a impacto. Ou seja, quando ele acontece isso aqui, você tem que deixar bem lubrificado, cara. Pegou nisso aqui enferruja. Não tem pra onde correr. Ainda mais com gravação a laser, né, Wonder? Coisa maravilhosa. Ai, ai. E aqui tem hidráulica, parte de hidráulica, parte de minha esmerilhadeira, que continua sendo, por enquanto, uma Black & Decker, daquelas padrãozona de só do sabe quantos anos atrás. Aqui eu tenho uma Polyport da Pro Euro. É boa, mas tem que pegar na promoção. Fora de promoção, acho que não vale a pena. Tá? Pela qualidade que ela vem, ela é bem fubaquinho. E aqui sim vale a pena. Uma serra de meia esquadria da Stanley, telescópica. Ela tá imprensada aqui nessas coisas, porque aqui tá um projeto meu do lado, que eu tô fazendo uma chocadeira.
E aqui tá ela. E aí eu uso as baterias lá. Ela consome uma bateria empurrada, então por isso tanto que ela tem 3 baterias para ela. Mas é uma ferramenta muito boa. Só digo uma coisa, o disco original, que eu ainda não troquei, mas eu tô para trocar, não dá um bom acabamento, cara. Isso aqui é para trabalhar com pinos ou alguma madeira que você não quer um bom acabamento. Aí fica à vontade. Se você quiser um bom acabamento, você tem que trocar esse disco e por isso que eu não estou usando tanto ela. Também existem uns discos multidentados próprios para trabalhar com PVC, alumínio e madeira. Os 3 nessa mesma ferramenta. Então, quem trabalha com perfis de alumínio e tudo mais, cara, eu consegui cortar cano de PVC com isso aqui, MDF, pinos, madeirite, chapas de PVC, eu até consegui cortar, mas ela acabou dando um rebote quebrando, porque ela não é própria para isso. Cano de PVC ela ainda consegue cortar. Agora, se o cano travar, ele arranca um pedaço do cano. Tá? Já fica assim um detalhe. Não é próprio para isso, não com esse disco que vem nela. Eu sei que ela consegue, porque eu consegui fazer, só que você bem na maciota, bem devagarinho. E fica o corte perfeito, reto. E outra coisa também que eu cortei foi canaleta. Essas canaletas aqui que eu montei, enquanto eu montava o meu projeto, essas canaletas aqui, cara, foram cortadas. E elas ficam rentes, retinhas, tá? Inclusive, por falar nisso, eu separei a elétrica da minha oficina do resto da casa. E nela eu coloquei tanto um disjuntor geral de 10 amperes, quanto esqueci agora, um IDR, esqueci agora o nome dessa peça, cara. Vocês vão me desculpar. Mas é uma proteção de fuga de corrente. Se sentir variação entre o fase e o neutro, ele desarma, basicamente isso. A energia são 2 bobinas, a energia está passando por elas e elas ficam dentro de um êmbolo de um pistão. Se uma delas der uma diferença, a outra cria um campo magnético e desarma esse disjuntor automaticamente, tá? Que é um disjuntor residual, uma coisa assim. E ela tem uma diferença de 30 mA. Se der 30 mA de diferença, ela já desarma. Então assim, é proteção, se levar um choque aqui. E também quando eu vou sair, desarma aqui, já desarma o resto da casa, da minha oficina e já fica tudo certo. Principalmente quem tem impressora 3D, pode dar um ziriguidum aí. Fora isso, para finalizar, nós temos esse gaveteiro do tempo do Ronca, que já era para ter sido aposentado, que eu estou com um projeto de cortar ele no meio e fazer um do lado do outro, para otimizar espaço. Que no caso seria esse gaveteiro, 2 gaveteiros aqui, fazer uma continuação da prateleira daqui, só que mais alto, e colocar essas ferramentas que estão no chão aqui em cima. Só que isso vai ficar mais para frente, né? A vontade no momento não está disponível, então por enquanto está desse jeito. Mas mesmo assim eu tento manter o máximo possível organizado. Vocês vão ver, pilha tá separado, com fio que tá separado, com coisa, tudo tá separadinho, tudo tá agrupado, tudo direitinho. Enfim, de maneira geral, esse foi o tour aí pela minha oficina. E desculpa a bagunça, tem muita coisa aqui, tem muita coisa também que eu não mostrei, porque fica guardado dentro de caixa, que fica dentro de caixa, e é meio difícil. Mas no geral, foi isso. Até mais e fiquem com Deus.